Alguém trouxe sua Bíblia hoje à noite? Você tem vergonha dela? Né? Só se for homem e você está com a Bíblia da sua mulher em rosa. Aí talvez você tenha um pouco de vergonha. Mas levante ela ao Senhor, seja em forma de tablet ou celular, não importa. Diga comigo, Senhor, eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para você abrir na sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 53. Mateus 13, versículo 53. Hoje o título da minha mensagem é Cristo em nós. Diga, Cristo em nós. Amém? Agora, o que exatamente é Cristo? Eu vou começar dizendo para você o que Cristo não é. Cristo não é o sobrenome de Jesus, como algumas pessoas poderiam pensar. De fato, o nome Jesus era um nome até comum naquela época em que nosso Senhor viveu. Ele não era o único Jesus, mas ele era o único Cristo, sim. E Cristo vem da palavra grega Christos, e esta palavra foi usada mais de 550 vezes no Novo Testamento. Agora, o equivalente desta palavra no Antigo Testamento é a palavra hebraica Mashiach. Você poderia ter ouvido essa palavra já. Esta palavra Mashiach foi usada 39 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes ela foi traduzida como Messias. E 37 vezes ela foi traduzida como ungido. Diga ungido. Então, no Novo Testamento, a palavra mais próxima que tinha a esta palavra hebraica foi justamente a palavra Christos, que significa ungido. E o que Paulo queria que os judeus soubessem era que Jesus não era uma pessoa qualquer, mas que ele era o ungido de Deus. Agora, olhe comigo em Mateus, capítulo 13, 53, que diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Agora observe que as pessoas que tinham mais dificuldade de reconhecer Jesus como o Cristo foram as pessoas da sua própria terra natal. As pessoas familiares com ele. Eles não conseguiram ver nada de especial em Jesus, pois estavam focados somente no seu lado humano. Eles começaram a citar o nome do pai, o nome da mãe, dos irmãos, e eles o viam apenas como um Jesusinho, o menino. Ah, Jesus, ele não é aquele menino que brincava de bola, aquele garotinho. Jesusinho. É assim que eles o viam.
O profeta Isaías, em capítulo 9, versículo 6, ele profetizou sobre o Senhor Jesus, e ele disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Essa foi uma profecia feita pelo profeta Isaías, especificamente sobre Jesus. E nesta profecia, Isaías revela dois lados de Jesus: o lado humano e também o lado divino. A frase, um menino nos nasceu, trata-se do lado humano de Jesus. E a frase, um filho se nos deu, trata-se do lado divino de Jesus. Maria pariu o menino, mas Deus foi quem deu o filho. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Escute bem, Maria é a mãe de Jesus, mas ela não é a mãe de Cristo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém. E foi isso que as pessoas da cidade de Jesus não conseguiram entender. Agora, abra também em Mateus 16, bem próximo. Versículo 13. Ok. O pastor me lembrou agora de que ele esqueceu de dizer que eu sou americano. Então, eu queria avisar publicamente que eu sou americano. Para quem não sabia, amém? Isso é muito importante. Senão vão achar que eu sou um brasileiro com um sotaque bem estranho, né? De que parte do país você é mesmo? Então, Mateus 16, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, é interessante para mim que a pergunta que Jesus fez foi sobre quem o povo dizia ser o Filho do Homem. Diga homem. O próprio Jesus enfatizou nessa pergunta o seu lado humano. E os discípulos responderam com o nome de alguns homens. Disseram João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas. Depois Jesus faz a pergunta pessoal para eles. E foi quando Pedro disse que tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Veja, Jesus perguntou: quem é que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus. Jesus enfatizou o seu lado humano, mas Pedro enfatizou o seu lado divino. E em versículo 17, Jesus elogia Pedro e explica que foi Deus o Pai que lhe deu esta revelação. Então vamos ler versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Observe que Jesus disse que esta revelação não veio por meio da carne ou do sangue.
Sabe, você não poderia olhar para o corpo de Jesus e perceber naturalmente que ele era o Cristo. Não dava para perceber. Ao contrário, foi justamente esse o impedimento de muitos acreditarem nele. Isaías, ele fez uma outra profecia sobre Jesus, em capítulo 53, versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esta foi mais uma profecia de Isaías sobre Jesus. E observe que ele revela que Jesus não tinha nada, absolutamente nada de especial no seu corpo. Ele era sem formosura, sem uma beleza extraordinária. E ele disse que Jesus não, além dessas coisas, fisicamente, nada destacava Jesus de qualquer outra pessoa. E além do mais, Jesus andava com os discípulos para cima e para baixo praticamente todos os dias. E esta proximidade dos discípulos a Jesus poderia ter sido um impedimento maior, até mesmo do que uma bênção, do ponto de vista natural. Por quê? Porque Jesus era sujeito a tudo que qualquer outro ser humano era sujeito. Agora veja, eu não quero ofender ninguém com o que eu vou dizer agora. Eu quero apenas estimular você a pensar sobre algo que talvez você não tenha pensado antes. Quem crê que Jesus tinha suvaqueira? Quantos sabem que não tinha Rexona naquela época? Jesus ele tinha que andar no sol quente por longas distâncias. Você não acha que ele suava, não? Claro que ele suava. Ele tinha suvaqueira. Ele tinha chulé. Ele usava o banheiro. Amém. E naquela época havia banheiros públicos, como hoje, onde as pessoas sentavam para fazer o número 2. Amém. Eles faziam o número 2 também naquela época. E a diferença é que eles não tinham nenhuma parede separando um vaso do outro, ou um buraco melhor, como eles usavam naquela época. Então você poderia ter 5 a 10 pessoas, todos fazendo o número 2 ao mesmo tempo. E olhando um para o outro. Pense na bênção. E os casais achavam que era difícil só na sua casa o marido com a esposa. Imagine nessa época. Então, com certeza, os discípulos, eles viram Jesus fazer número 2. Agora, eu quero que você pense um pouco sobre essa questão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque do ponto de vista natural, era impossível acreditar que esse Jesus, do meu lado, fazendo assim, agindo assim, poderia ser o Cristo. Vocês estão comigo? E é por isso que Jesus disse a Pedro que não foi carne nem sangue que lhe revelou, mas o meu Pai que está no céu deu esta revelação para ele. Pela fé, Pedro e os outros discípulos conseguiram ver além do corpo natural de Jesus e enxergaram a sua natureza divina. Agora abra comigo em 2 Coríntios 5, porque agora vai começar a esquentar. 2 Coríntios 5, versículo 16.
Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aleluia. Pedro disse que houve um tempo quando ele e outros conheceram a Cristo segundo a carne, somente do ponto de vista humano. Mas agora ele disse que não o via desta forma mais. Ele passou a ver Jesus como Cristo, como o ungido. E note o que Paulo falou no início desse versículo. Ele disse, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne. Paulo está dizendo que da mesma forma que não devemos ver Jesus somente no âmbito natural e físico, que também não devemos ver os irmãos somente no âmbito natural e físico. Logo em seguida, em versículo 17, Paulo disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quem está em Cristo aqui nessa igreja? Sabe, quando você se tornou crente, algo bem bom e diferente aconteceu dentro de você. Algo maravilhoso. Mas se você só se ver do lado humano, do ponto de vista natural, então você não vai perceber e nem andar nesta novidade de vida que Deus depositou dentro de você. Paulo, ele falou aos Colossenses, a igreja dos Colossenses, sobre um certo mistério. E ele disse assim em capítulo 1, versículo 26 a 27. Ele disse, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Diga, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério que Paulo estava descrevendo. Que Cristo, o ungido, que antes ocupava o corpo de um judeu, agora ocupa outro corpo. Você já observou que a Bíblia não chama a igreja de corpo de Jesus? Mas chama a igreja o corpo de Cristo. Porque a mesma unção que estava em Jesus, agora reside no corpo de cada filho de Deus. O Cristo, o ungido, agora está dentro de nós. Sabe que pela primeira vez na cidade de Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. E na verdade, quem chamavam eles disso eram os incrédulos. Esse nome, esse título, foi criado pelos incrédulos. Foi um tipo de zombação contra os irmãos da fé, por eles serem tão parecidos com Jesus. Jesus, o Cristo, ele tinha os seus discípulos bem parecidos com eles, e os incrédulos, olha esses cristãos aí. Essa palavra cristão significa pequeno Cristo. Aleluia. Sabe, antes da morte de Jesus, havia um Cristo. Ou seja, um ungido. Mas depois da sua ressurreição, surgiram milhares e milhares pequenos Cristos ao redor do mundo.
E você é um deles. Quem fica feliz por isso? Olha em 1 João capítulo 2. Versículo 20. Primeiro João capítulo 2 e versículo 20. Ele disse: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. João está falando para nós, a igreja, e ele diz que nós possuímos unção. Observe que ele não disse que possuiremos. Ele disse no presente, agora, possuímos unção. Aleluia. Diga para seu vizinho, você é ungido. Você pode não ter sabido disso antes, mas você, de fato, é ungido. Mas o que isso significa? Às vezes, pessoas sentem um arrepio durante o culto. Aquela coisa gostosa. E ela diz, rapaz, a unção está aqui. E de fato a unção está, mas eu quero dizer para você que a unção é muito mais do que um arrepio. Esse arrepio pode ser um dos efeitos da unção, mas a unção na nossa vida é muito mais do que isso apenas. A palavra unção no grego é a palavra crisma. E trata-se de uma aplicação de óleo. E a palavra descreve uma aplicação específica onde a mão esfrega o óleo no corpo. Agora observe que João disse que a unção que possuímos vem do Santo. Então a mão que está esfregando o óleo sobre nós é a mão do Senhor. A unção representa a mão de Deus vindo sobre você para fazer coisas sobrenaturais. Olha, você que pensava que era natural, os seus dias de ser natural já eram. Quando você entrou em Cristo, nova criatura, sobrenatural, você se tornou. Aleluia. João disse que eu e você já possuímos esta unção. Sabe, o diabo, ele tem certeza que você é ungido. Ele sabe disso. Mas ele não quer que você saiba. Ele quer que você continue se vendo como natural, como comum, vendo só aquele lado humano, como uma pessoa qualquer, medíocre. É isso que ele quer. Sabe por quê? Porque ele tem medo. O diabo tem medo. Paulo, ele disse para seu filho na fé, em 2 Timóteo 1,7, ele disse, porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo. Agora, se não foi Deus que deu o espírito de medo, então quem foi que deu? Diga, foi o diabo. Agora, entenda uma coisa. Você só pode dar aquilo que você tem. Se o diabo dá o medo, é justamente porque ele mesmo tem medo. E ele tem medo de quê? Ele tem medo da unção. Satanás tem medo, ele treme perante a unção. Há um versículo no Novo Testamento que diz que os demônios também creem que há um Deus e eles tremem e se estremecem. Eles tremem e se estremecem de quê? De medo! Medo da unção. Aleluia. Você precisa entender isso.
Agora abra comigo em Isaías 10, versículo 27. Isaías 10, 27. E eu vou ler da versão revista corrigida, porque fala do jeito que eu acho melhor. Ele diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Sabe quem coloca jugos na vida das pessoas? É o diabo. E a Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa de uma coisa, que se chama unção. O diabo já tinha que passar por isso com Jesus quando ele estava na terra. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Jesus se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo. Pense num diabo frustrado. Que ele chegava numa pessoa, colocava um jugo bem colocado, e aí Jesus vinha e ele destruía aquela obra. Jesus, por quê? Porque ele era o Cristo, ele era ungido, e a unção despedaça, onde tem a unção, o jugo é despedaçado. Então o diabo, ele colocava jugo aqui, outro jugo acolá, e por onde Jesus passava, ele despedaçava aqueles jugos. Aleluia. Eu lembro, eu quero chamar, o grupo de louvor pode vir nesse momento. Eu lembro quando eu era criança, eu montava pequenas estruturas feitas de cartas ou de dominó. Alguém fez isso como criança? Você vai colocando com muito cuidado aquelas coisas. Como é que chama aquelas cartas de baralho? Isso. Aí vai colocando com muito cuidado, montando uma torre. E eu fazia isso, eu só tinha um problema. Eu tinha um irmão mais velho. Som, teste, ok. E o meu irmão, eu lembro que uma vez eu tinha montado, eu não lembro se era cartas de baralho ou se era dominó, não lembro. Nossa, eu lembro. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o diabo tem medo que eu diga o que eu tenho para dizer para você. Porque ele sabe que aqueles jugos que ele colocou sobre a sua vida estão, os dias contados, estão prestes a serem despedaçados. Aleluia. Ele é um grande perdedor. Eu lembro que eu montei uma estrutura, e você sabe que você tem aquele cuidado todo, muito carinho, muito tempo que você gasta. Aí meu irmão entra, e com toda a maldade do mundo, vem e derruba tudo. Mas rapaz, dá uma raiva. Eu lembro que eu tive que recomeçar tudo de novo. Aí você vai montando, e se você ouvir um barulho qualquer, você já cerca. Com receio de que ele vai vir derrubar novamente. Sabe, eu creio que é assim que o diabo se sente. Que ele passa dias, horas, semanas, estrategicamente, com muito cuidado, montando jugo sobre a vida de pessoas.
E daqui a pouco, quando a unção vem, ela em um segundo, ela destrói e despedaça tudo que ele fez. Pense num diabo frustrado que tem medo da unção. Quando ele vê a unção vindo, ele já começa a secar, porque ele sabe, meu Deus, se chegar perto já era. Tudo que eu montei, tudo que eu construí, tudo que eu investi, em um segundo vai ser acabado. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que a revelação de Cristo em nós é um mistério. Inclusive para o diabo. Esta revelação era um mistério para o diabo. Porque como eu havia dito, o diabo ele já tinha sofrido um monte com Jesus. Destruindo suas obras uma após a outra. Mas quando Jesus morreu, ele achou que o sofrimento dele tinha passado. Ele disse, graças a Deus, o meu problema era o Cristo. Era esse ungido. Mas eu consegui matá-lo. E ele estava feliz demais. Realizado, porque dizia, agora eu não vou ter mais dor de cabeça. Agora eu posso fazer as minhas obras sem problema, sem complicação. E ele ficou feliz da vida por 3 dias. Mas no terceiro dia, aleluia, a Bíblia diz que ele ressurgiu. E aquele Espírito de Cristo que estava nele, agora começou a se multiplicar e espalhar por toda parte. E o diabo olhou para isso e ele disse, oh não! O que foi que eu fiz? Antes era só um, agora são milhares de ungidos por todo esse planeta. E querido, você faz parte disso. Deus te chamou para uma grande obra. Ele não te chamou somente para ser livre de todo jugo na sua vida pessoal, mas Ele te chamou para ser uma agente dos milagres de Deus, uma agente que despedaça os jugos do inimigo por onde quer que você vá. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você tiver a metade da revelação, da unção que há na sua vida, que o diabo tem, você vai ser uma explosão por onde quer que você vá. Está na hora, irmão, de parar de se ver do lado natural, do lado humano. Você não é um ser apenas natural e humano. Você é um ser ungido do Senhor, sobrenatural. Deus te chama nesse dia para começar a viver e caminhar à altura daquilo que você é. Quanto mais essa revelação chega, mais forte você será.